Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naquele tempo, Jesus foi a uma montanha para estar em oração diante do Pai, e ali passou a noite inteira. Ao amanhecer, ele escolheu dentre os seus discípulos 12, aos quais chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João, filhos de Zebedeu; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Quando desceram da montanha, pararam numa planície, e estavam ali muitos outros discípulos seus e uma grande multidão, vindo da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e de Sidônia. Vinham para escutar os ensinamentos de Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus ficavam livres. E todos queriam tocar Jesus, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, constantemente nós vamos encontrar Jesus só ou com alguns dos seus discípulos numa montanha em oração diante do Pai. Porque Jesus permanece toda a sua missão em comunhão com o Pai, em adoração ao Pai e também consultando o Pai para poder cumprir a vontade dele. Nós encontramos Jesus nos ensinando hoje a arte da oração. Não de uma oração esporádica, mágica, mas de uma cultura orante. Porque ele quer ter o Pai diante dos seus olhos constantemente, para perceber se ele está fazendo a vontade do Pai. Jesus está enraizado no Pai. E a seiva do Espírito forma a comunhão da Trindade Santa. Do mesmo modo, hoje Jesus nos ensina a estarmos enxertados nele, a estarmos com as nossas raízes aprofundando no solo que é Jesus, na terra que é Jesus. A isso nós chamamos de mística. Pois a raiz retira da terra a seiva necessária que percorre todos os galhos de uma planta, fazendo com que elas possam dar folhas e também frutos. E a essa seiva, o Espírito Santo, nós chamamos de espiritualidade. Por isso, faz-se muito necessário eu e você desenvolvermos na nossa vida a mística, que é a raiz que nos liga a Jesus, e que tira da terra, do solo que é Jesus, o nosso alimento, porque nós vivemos de Jesus, vivemos com Jesus e vivemos também para Jesus. E enraizados em Jesus, nós vamos recebendo a seiva da vida, o Espírito do Senhor, que é a espiritualidade, e que vai dando vida aos nossos gestos, aos nossos pensamentos e às nossas ações. É muito importante hoje que eu e você aprendamos com Jesus essa cultura orante, de estar diante do Pai, de estar diante de Jesus, aprofundando as nossas raízes naquele que é a fonte da nossa vida, porque nós vivemos dele. Eu sou a verdade, eu sou a vida e eu sou a esperança. É o Espírito do Senhor, a seiva que vai fazendo com que cada um de nós não produzamos somente folhas. Porque folhas são os nossos ritos, folhas são os nossos cânticos, folhas são as nossas vestes, folhas é a nossa doutrina, e folhas também são os conhecimentos acadêmicos que nós temos sobre Jesus. E não basta produzir somente folhas. Faz-se necessário que eu e você, na força do Espírito, produzamos frutos de bondade, de solidariedade, de honestidade, que dê bom testemunho de que nós pertencemos a Jesus.
Diante de todas as situações importantes da vida, nós encontramos Jesus em oração. E só depois da oração é que ele vai tomar as grandes decisões da sua vida, porque antes ele quer consultar o Pai. Não quer se desenraizar do Pai em momento algum, porque sem o Pai, diz Jesus, eu não posso. E como nós também devemos aprender em nossa vida que desligados de Jesus, separados dele, nós também não produziremos vida alguma. E os nossos gestos, os nossos atos também não terão força, não terão vitalidade. Podemos muitas vezes, desligados desta raiz, que é a nossa mística, que está fixada em Jesus de Nazaré, produzirmos muitas folhas verdejantes, mas que são incapazes de dar testemunho de que nós pertencemos a Jesus, que fomos chamados por Ele. E cada um de nós é chamado dentre o grupo dos discípulos para darmos frutos, cada um de nós de acordo com a nossa capacidade. Uns produzem 30, outros produzem 60, outros produzem 100. Mas enraizados em Jesus, todos nós temos e somos chamados a produzirmos frutos que deem testemunho de que nós pertencemos a Jesus. A mística é a raiz que penetra no mistério de Jesus, que tira desse solo sagrado a nossa força, a nossa seiva, que é o Espírito Santo, que vai conferindo vida a todos os gestos e todas as ações que nós exercemos em nome de Jesus. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus e precisamos desenvolver em nossa vida uma mística, ter raiz profunda em nossa fé, convicção profunda em nossa fé, desejo profundo de querer estar enraizados nele. E nós devemos cultivar também a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, que é a seiva que nós permitimos perpassar todos os recantos da nossa vida, para que ela possa vivificar tudo aquilo que falamos e tudo aquilo que fazemos. Porque sem mística e sem espiritualidade, nós convertemos a igreja somente numa instituição, numa associação recreativa, numa empresa prestadora de serviços religiosos, numa ONG, mas não conseguimos enxergá-la como um organismo vivo, um órgão vivo, que vai vivificando também a minha vida e a história da humanidade. Por isso, hoje nós encontramos Jesus lá na montanha em oração ao Pai. E Jesus é Deus homem. E como Deus, Ele está junto do Pai. E como homem, Ele, nossa cabeça, intercede por cada um de nós. Nós oramos com Jesus, nós oramos por Jesus e nós oramos em Jesus ao Pai, que é a seiva da nossa vida e que vai conferindo credibilidade a tudo aquilo que nós fazemos em nome dEle. Nós fomos enviados por Ele, enviados a todos os cenários da vida, para que ali, enraizados nele, recebendo a força viva do seu Espírito, nós também tenhamos convicção profunda e força de testemunho para poder evangelizar. Ainda hoje faz-se necessário gritar o Evangelho dos telhados da vida, dos telhados de todas as instituições, de todos os organismos, mas como testemunhas, e não como propagadores de ideias e de ilusão. Aprendamos a tocar a Jesus, pois dele sai uma força que nos liberta de todo mal e que nos cura também de toda enfermidade. Às 18 horas nós teremos hoje orando com São Miguel Arcanjo. Às 19 horas teremos a nossa Santa Missa e às 19h30 teremos a Pastoral da Sobriedade realizando a sua missão aqui em nossa Igreja Matriz. Nessa quarta-feira, dia 7 de setembro, feriado nacional, nós não teremos nenhuma atividade aqui em nossa Igreja Matriz e a nossa secretaria também estará fechada. E não nos esqueçamos que os dias 10 e 11 de setembro, sempre a partir das 13 horas até as 19 horas, nós estaremos realizando o nosso Retiro de Cura e Libertação, orientado pelo nosso irmão Frei Wilson Balbino, vindo do Paraná, e o Ministério de Música da nossa paróquia
de Santa Cruz da Serra, aos modos de Maria, estará animando a dimensão da música do nosso retiro. Venha celebrar conosco, venha participar desse momento tão santo e tão fecundo para reavivar em nós o dom da fé. Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, abençoai a nossa pátria e abençoai a cada um de nós e ajuda-nos a livrar-nos de todos os males que impedem o nosso país de ser uma casa para todos. Um grande abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém.